Então, vamos lá, né, gente? Todos estão bem? Tranquilos? Sim. Olha, boa noite a todos. Os que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Na nossa quarta-feira, todas as quartas, é o momento que nós temos a nossa palestra. E hoje o assunto da palestra é o céu e o inferno. Antes de mais nada, vamos então fechar os nossos olhos e vamos respirar profundamente. Vamos deixar com que este ar puro penetre os nossos pulmões e, juntamente com ele, toda essa energia presente. Vamos deixar essa energia de paz envolver nossos corações e assim nos colocar em total sintonia com os nossos mentores e com a equipe espiritual que se faz presente. Vamos agradecer a Deus Pai por mais uma vez permitir este momento, onde temos a oportunidade de sermos alimentados dessa energia divina e das palavras que aqui virão. Vamos agradecer ao nosso Mestre e irmão Jesus, que sempre administrando este planeta, derramando sobre nós as suas bênçãos, nunca desiste de nós. E assim sempre dedica a sua paciência a cada um de nós. Vamos agradecer aos nossos mentores, que desde cedo já vêm nos intuindo, iluminando nossos caminhos para este momento. E aos irmãos espirituais que ora se aproximam de cada um de nós, damos as boas-vindas. Sejam bem-vindos, que esta paz, que este amor envolva a todos e que assim seja um remédio para a sua evolução. E assim, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Alguém aí sabe me dizer o que é o céu, o que é o inferno? O que ensinaram para a gente? O que é o céu? Um lugar bom, né? Um lugar onde todos nós, quando desencarnarmos, sabemos que um dia todos nós vamos, para vocês terem ideia, se a gente pensar assim, daqui a 150 anos, todo mundo que vive nesse planeta hoje não estará mais aqui. Ou seja, todos nós iremos. E esse lugar que a gente tanto quer ir, é o lugar bom, como foi colocado pelos nossos familiares, pelas religiões que passamos aí atrás, né? O céu é um lugar bom, não é verdade? O céu é um lugar tranquilo, de paz. Quem quer ir para lá? Quem quer ir para lá agora? Agora? Pois é. E o que é o inferno? O que foi passado para a gente? O que é o inferno? Qual é a ideia que a gente tem do inferno? Lugar que tem fogo. Exatamente, né? Onde tem fogo, isso, dor, sofrimento, né? É um lugar que a gente está fugindo, né? É um lugar que ninguém aqui gostaria de um dia estar, não é verdade? Kardec, então, em uma das suas obras do Pentateuco, um desses livros se chama O Céu e o Inferno. Ele começa a mostrar, então, o que é o céu e o inferno e colocando, inclusive, as diferenças entre um e outro. As diferenças do céu, as diferenças do inferno. E essa ideia de que alguém já leu a Bíblia? O Antigo Testamento, é bom a gente lembrar isso, né? O Antigo Testamento é o momento que relata ali a vida naquela época antes de Cristo, ou seja, na época de Moisés. E o Novo Testamento é o depois de Cristo, né?
Naquela época, se a gente pegar então o Antigo Testamento e a gente começar a ler ele, a gente vai entrar em desespero, porque a gente vai ter uma imagem de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, de um Deus severo. Naquela época, aonde se matava por um pão, aonde a, a vida média das pessoas era 30 anos. Você vivia no máximo 60, alguns chegavam um pouquinho mais, né? Por quê? Era um mundo bárbaro, era um mundo onde a violência era extrema. A gente até comparando com hoje, a gente pensa que hoje nós estamos vivendo num mundo terrível, num mundo muito violento. Sim, não está indo do jeito que a gente quer, mas acreditem, está muito melhor do que há 2.000 anos atrás. Naquela época, então, para reprimir aquela população, para fazer com que aquela população parasse de fazer aquelas atrocidades, foi colocado, então, como palavra bíblica, né, o Deus, foi criado o Deus punitivo. Se você matar, se você adulterar, se você roubar, o preço vai ser esse. E era um preço alto. Então, as pessoas naquela época temiam Deus. As pessoas, então, tinham medo de Deus. E a gente sabe que Deus é um ser supremo de amor, de paz, de compaixão. Se nós viéssemos a comparar nós aqui hoje com nossos filhos, né? Nós, pais, mães, nós iríamos punir os nossos filhos por uma coisa errada que ele fez, sem dar a menor chance deles repararem, se redimirem daquele erro que eles tiveram? Por que Deus seria diferente? Se nós que somos imperfeitos, nós estaríamos perdoando, nós estaríamos dando oportunidade para que aquilo fosse reparado, você imagina Deus. Será que Deus realmente era aquele Deus que é relatado no Antigo Testamento? O Antigo Testamento, eu brinco, falo que para uma pessoa que não entende nada de religiosidade, se ler aquele livro pela primeira vez, ele vira ateu. Ele vai ter medo de Deus. Ele não vai querer aquele Deus. Ao longo do tempo, quando veio Cristo, então, o que ele fez? Eu não vim mudar a palavra, ou seja, o que é errado realmente. Mas eu vim trazer a boa nova. A palavra para o atual momento. Se você matar, se você roubar, se você adulterar, da mesma forma que Moisés disse lá atrás, você terá consequências. Mas essas consequências não é em virtude de uma punição, é apenas uma colheita. O que você planta, você vai colher. Quem está fazendo mal a gente somos nós mesmos. A gente sabe que aquele fogo que está lá queima. Você vai botar a mãozinha lá para quê? Então, quem fere a gente somos nós mesmos. O inferno e o céu, na realidade, não é esse ambiente bom, esse ambiente gostoso e aquele ambiente ruim, quente, cheio de irmãos lá que estão lá te infernizando a vida. O inferno não é isso. O inferno e o céu está dentro da gente. Se nós colocarmos aí como uma relação, né? Aquela época de Cristo lá atrás e hoje, aquela época de Cristo comparando-se com hoje, aquela época lá é o inferno. Você morria rapidinho. Sem falar das doenças, né? Que não tinha medicamento. Adoeceu, já era. Agora, o que nós fazemos conosco mesmo, os maus tratos que a gente leva a nós mesmos, isso sim, nós estamos fazendo o nosso inferno. Cada um tem o seu inferno. E esse inferno, essa intensidade desse fogo, dessa dor, depende de você. É o que você faz com a sua vida. É o que você vem fazendo há séculos. Há quantos anos aí nós estamos indo e vindo?
justamente para fazer os reparos. Olha só como é que é a justiça divina, né? Você veio aqui, fez tudo errado. Tudo que estava planejado, você optou para fazer tudo errado. Você desencarnou. Se nós fôssemos considerar a leitura bíblica hoje, esses que cometeram essas atrocidades ficariam queimando no fogo do inferno pela eternidade. Não é isso que foi pregado para a gente? Que justiça é essa? Que eu cometi um deslize, que eu pisei na bola realmente, eu não tenho chance de reparar isso? Eu vou ter que ficar nesse sofrimento para o resto da eternidade? Isso não faz sentido frente ao amor incondicional, o amor divino que a gente conhece. Então vem a oportunidade, sim, de nós repararmos. Para uns, esse reparo é um pouco mais extenso, talvez mais dolorido, para outros, mais rápido. Isso dependendo de nós. Da mesma forma, o céu. O que é o céu? Quem é feliz aí? Quem se julga feliz? Levanta a mão. Vocês são felizes ou estão felizes? Estamos. Exatamente. E por que isso? Nós vivemos num mundo de expiação. A felicidade plena aqui não existe. Nós temos momentos de felicidade. E pode ser que esses momentos foram tão intensos, tão grandes, tão constantes, que a gente fala, eu sou feliz. Mas se a gente conhecer realmente o que é a felicidade, um dia isso vai acontecer. Vocês vão lembrar desse momento e falar assim, uau, aquela época que eu falei, que eu levantei a mãozinha dizendo que era feliz, eu não tinha a mínima ideia do que era ser feliz. Então, o nosso céu hoje é isso que a gente vive, a felicidade que nós vivemos. Lá na frente, esse céu vai ser muito mais intenso, muito mais gostoso de se viver. O importante é que a gente tem que sair daqui hoje com essa ideia fixa na nossa cabeça. Esse inferno que nós vivemos é apenas fruto das nossas atitudes. Todo o sofrimento que passamos, todos os problemas que enfrentamos, é em virtude de algo que fizemos, ou agora ou lá atrás. E agora nós estamos reparando. Tem uma história que diz o seguinte: um cara estava doido para comprar uma fazenda. Aí bateu lá numa fazenda muito bonita, que ele já estava de olho há muito tempo, foi conversar com um dono que estava colocando a fazenda à venda, né? Falou assim: essa fazenda aí dá batata? Ele, não, dá batata não. Essa fazenda aí dá muita verdura, dá muita abóbora, dá cenoura? Não, ela não dá nada. Pô, mas que fazenda é essa? A gente planta, planta, planta e não dá nada. Não, não, não. Se plantar, dá. Ou seja, o que nós temos hoje nas nossas mãos, que Deus colocou, as ferramentas que Ele colocou nas nossas mãos, elas não vão cair no seu colo de paraquedas. Você tem que fazer. Você tem que plantar. Se você receber várias sementes com a terra altamente produtiva, se você não plantar, não vai acontecer absolutamente nada. O fato, então, de estarmos aqui hoje, ouvindo essas palavras que a gente é intuído a dizer para vocês, estarem aí num trabalho mediúnico ao longo da semana, de estarem aí fazendo bem realmente num tempo. Se esse bem que você faz é só aqui, agora, nesse momento, você não está plantando absolutamente nada. E quando nós recebermos as contas, talvez a gente leve um baita susto. E acreditem, essa situação vem acontecendo em grande escala, de forma bem intensa, principalmente com os espíritas. Por que isso? Chico deixou muito claro isso, né?
Os espíritas pensam que, por estar ali todo dia da semana, prestando algum serviço na casa que ele frequenta, assistindo palestra, fazendo evangelho do lar, vindo para os trabalhos mediúnicos, que aquilo ali, então, é o trabalhar, que o Cristo sempre se referiu como a solução, aí, como a ferramenta da nossa evolução. Mas se você sair daqui e não for o que você está sendo aqui, você não está sendo nada. Chico então falou, né? Principalmente os espíritas. Se vocês soubessem como que eles estão sendo recebidos no mundo espiritual, vocês iam levar um susto. Muitos iam falar, eu não quero ser espírita mais não. Por que isso? A informação nós estamos recebendo em grande quantidade. Mas você ter a informação não quer dizer que você está fazendo ou vai fazer. Se você está lá estudando na sua casa, né? Se você estuda e não vai fazer a prova para o fim que você queria aquele estudo, o que adiantou aquele estudo? Nós temos então aquela história, a teoria, a prática e a constância. A teoria é 2%, a prática é 20%, a constância é o resto. Saber estudar é importante? É importante. Isso vai ajudar bastante a gente, vai esclarecer muito a gente. Mas é apenas 2%. Se você tiver com 100% do estudo legal, dentro do contexto todo, isso corresponde a apenas 2%. Então, os estudiosos da Bíblia, os estudiosos do Evangelho, do Pentateuco, né, os 5 livros do Espiritismo, o estudar só é 2% no máximo. Aí vai vir a prática, 20%. Você faz aquilo que você vem pregando, aquilo que você vem estudando. Se faz, você garantiu aí 22%. E o restante é na constância. Você faz isso de vez em quando? Você faz isso uma vez por semana? Como é que é essa história? Constância. Todo dia. Que é a priorização das questões espirituais. Dessa forma, se a gente conseguir realmente estudar, praticar e ser constante, acreditem, vocês estarão fazendo um céu bem diferente. Nós sabemos que existem aí vários níveis, né, de umbral. Vamos chamar do inferno, né, os vários níveis do inferno. E sabemos que tem também os vários níveis de céu, de mundos melhores que o nosso. Vocês concordam comigo que todo mundo que está melhor do que esse hoje que a gente vive, comparando com o que a gente vive hoje com a gente, é o céu. Não é verdade? É melhor do que a gente. Existem vários níveis para trás e vários níveis para frente. E dependendo do que a gente faz ou deixa de fazer, nós estaremos então nos colocando em determinado nível do inferno, em determinado nível do céu. E também é tudo transitório. Tudo transitório. Nós temos a oportunidade para evoluirmos. E cada vez que a gente evolui, a gente sai daquele céu ou daquele inferno que a gente estava. Ou anda para frente, ou anda para trás. Mas como assim, Wagner? Como que a gente vai andar para trás no céu? Ora, Lúcifer. Lúcifer era um espírito de escalão, ó, páreo a páreo com Jesus. Por que que ele quis tomar outro caminho? Porque ele ficou enciumado de estar recebendo, de Jesus estar recebendo, então, a gerência dessa galáxia, e não ele. Ele ficou bravo da vida. E mesmo estando naquele nível de evolução, o seu livre-arbítrio foi respeitado. E ele saiu daquele mundo, aquele céu, aonde ele estava, para vir para cá. Como?
dentro dos outros planetas era impossível ele se apoderar, é incompatível, né? Ele veio, então, para o único planeta que ele teria condições de estar, pelo menos, tentando, atrapalhando nós, encarnados. Mesmo ele sendo um espírito de alto escalão, ele preferiu virar as costas para aquilo tudo e seguir outro caminho. Isso acontece com a gente também. Existem irmãos de luz que já estão aí há mais de 20 anos do planeta Terra. Eu falo isso porque a contagem de tempo no mundo espiritual é bem diferente daqui. Mas vamos considerar então os 20 anos de Terra. Existem irmãos que estão lá no finalzinho do umbral, lá no finalzinho do inferno, ajudando. 20 anos fazendo isso. Ajudando, recebendo aqueles que precisam de ajuda lá. Dependendo daquele irmão que está lá sendo ajudado, ele não consegue nem ver, nem sentir a presença desse irmão, que é de um nível melhor que o dele. Mas um espírito de luz, bem mais evoluído que a gente. Está lá há 20 anos trabalhando, morando no umbral, trabalhando para ajudar aqueles que ele prejudicou. Olha só então, muitas vezes a gente passa a nossa vida inteira plantando limão, pensando que era laranja. Quando a gente vai colher aquela fruta, a gente percebe então que aquilo não era bem o que a gente pensava que era. Isso acontece muito. E isso acontece por quê? Devido aos dogmas que foram instalados na nossa mente. Devido aos hábitos que foram instalados na nossa mente. Você imagina o seguinte: os nossos pais, eles passaram para a gente todo o ensinamento que eles achavam que era correto. E eles achavam que era correto por quê? Porque os seus pais passaram aqueles ensinamentos para eles. E assim vai de geração a geração lá para trás. Os ensinamentos sendo passados e nós, então, recebendo aquela informação que a gente considera aí os nossos pais, então, como autoridade, né? Se a autoridade é meu pai, aquilo está certo. Aquilo criou-se, então, um hábito, um vício na nossa mente. Para a gente, aquilo ali, ponto final. Meu pai que falou aquilo. Tem pessoas que passam a vida inteira com esses hábitos ruins, pensando que são hábitos corretos, hábitos bons, hábitos certos. Quem aí toma Coca-Cola? Os pais de vocês tomavam? Isso foi dado para vocês na infância? Por que vocês fazem isso hoje, então? Exatamente. São questões, então, que, quando não são implantados pelos nossos pais, é lógico que eles queriam fazer o bem, eles não tinham ideia que aquilo ali ia ser um prejuízo para a gente. Mas quando não são implantados pelos pais, nós acabamos desenvolvendo esses novos hábitos. E para a gente passar isso para a próxima geração, os nossos filhos, é isso aqui, ó, é facinho de passar. Os filhos, normalmente, eles vão tomar os pais como exemplo. Se meu pai fuma, se meu pai toma Coca-Cola, se meu pai enche a cara de cachaça todo dia, o que tem eu fazer também? Tá certo eu fazer isso. Então, quando chega lá na frente, que a gente vai perceber que aquilo que a gente plantava não era bem o certo, o bem, o ideal que deveria ser feito, né? Existe uma historinha que relata muito bem isso aí. Vocês sabem que muitas vezes os agricultores eles misturam plantas, né, para fortalecer aquela planta, ficar mais gostosa. Por exemplo, é muito comum misturar laranja com limão. Sabiam disso? A gente mistura laranja com limão para o pé de laranja ficar mais forte, não ficar tão frágil, né? Então, isso é um enxerto, né? Você abre lá o galhozinho da laranjeira e vai lá
bota o galhozinho do limão, fecha aquilo ali, e aquilo ali vai crescer de forma diferente. Então, um cara foi comprar laranja e ficou louco com o gosto da laranja. Achou divino aquilo ali. Chegou para o dono o cara que estava vendendo a laranja, e falou assim: olha, você precisa me vender essas sementes. Essa semente é fundamental, eu quero levar para casa lá, eu gostei muito dessa laranja. Tudo bem, eu te vendo aqui um punhado de semente. Aí deu a semente para ele. E chegou lá, chegou na casa dele, ele plantou aquela sementezinha, com o tempo aquela semente cresceu, germinou, deu os frutos, mas ele percebeu que os frutos que aquela árvorezinha deu não eram os mesmos que ele tinha comido lá atrás, né? E ele voltou lá bravo da vida, né? Para falar com o cara, olha, essa laranja aqui não é a mesma, essa semente aí que você me vendeu não é a semente de laranja que eu queria. Eu disse, não, você pediu semente de laranja. O que você comeu não foi isso daqui. Isso aqui foi um enxerto que nós fizemos, nós criamos essa fruta. Então ele pensando que cultivando aquela semente, ele teria aquele fruto doce que ele pensou que ia ter. Isso acontece ao longo da nossa vida. A gente está lá insistindo na plantação, a gente está lá insistindo naquele hábito que às vezes os pais passou para a gente, ou às vezes a gente mesmo criou, né? E no final das contas, quando a gente vai colher o fruto, a gente leva um susto. A gente vê o tanto que está amargo aquele fruto. Hoje, podemos dizer que nós estamos na situação, nós somos, inclusive financeiramente, em termos de saúde, em termos de relações pessoais, de trabalho, de tudo, nós estamos e somos e continuaremos sendo exatamente isso, porque a gente planta isso. Se a gente não pensasse dessa forma, se não existe lógica nisso, qual que é a lógica, então, de uns terem mais condições, conseguirem desenvolver mais do que outros? Por que uns são mais felizes do que outros? Por que uns estão melhores financeiramente do que outros? Que Deus é esse que deixa essa diferença entre os filhos? Será que é culpa de Deus? Talvez o que a gente é hoje advém de uma plantação bem antiga. A plantação que a gente faz hoje não é amanhã mesmo que a gente vai colher. Isso demora um tempo para acontecer. É igual plantação de café. Café a gente planta hoje, o café é bom mesmo, vai dar 4, 5 anos depois daquilo ali. A sua boa plantação hoje talvez demore aí anos para sair o fruto bom. Então, talvez o que a gente passa hoje, em qualquer questão, advém dessas plantações antigas que nós fizemos. Eu gosto muito de frisar isso, porque a pessoa fala assim normalmente, né? Vai, mas pelo menos essa vida, eu estou vivendo uma vida com tanto carinho, com tanto amor. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso nenhum tipo de drogas, eu não tenho nenhum vício, eu ajudo as pessoas. Por que que eu ainda passo por isso? A resposta está onde? Lá atrás, antes disso. Você está nessa situação ainda é difícil você largar determinados hábitos, melhorar financeiramente, ser mais tranquilo, mais feliz, devido a plantações bem lá atrás. Você está apurando isso daí. Está quase. Aí lá atrás pode ser outras vidas. Outras vidas que eu estou me referindo mesmo. Exatamente isso. Agora, se nós não iniciarmos essa nova plantação, a gente vai ficar assim até quando? Aliás, há quantos
milhares de anos, nós ainda estamos aí nessa. Então, tenhamos na nossa mente esse inferno que passaram para a gente, cada um tem o seu inferno. Cada um vive o seu inferno. O inferno não é um ambiente, aquele ambiente quente que foi passado para a gente. O inferno é a situação em que nós nos encontramos agora, em que nós nos metemos. E devido a isso, quando desencarnarmos, estaremos num ambiente onde isso é comum. É magnetismo. Vocês sabem que no umbral, os estupradores, os assassinos, os ladrões, eles costumam andar juntos lá. Não porque apareceu uma polícia, algemou eles e botou eles ali, naquele lugar, todos juntos. Não. É lei da ação e reação. Eles se atraem. Eles se alimentam, eles se sentem bem um perto dos outros. Se nós pensarmos agora o que nós geramos em nossos corações, nosso sentimento, isso, os que estarão à nossa volta na realidade, advém desse sentimento. Não só agora, na Terra, mas principalmente no mundo espiritual. Então, hoje a gente pode ter ideia mais ou menos aí para onde nós iremos, com quem nós estaremos. Você é rancoroso, rancorosa, preguiçoso, preguiçosa, egoísta, mentiroso. Você já sabe para onde você vai, qual o nível que você vai, tanto para trás ou para frente. O negócio é que nós não acreditamos neste momento. Por mais que a gente já sabe como é que funcionam as coisas, nós não acreditamos que a semente que nós temos nas mãos, a gente vem plantando, os hábitos que nós temos, vai levar a gente para um lugar amargo. O bom de tudo é que, a qualquer momento, você pode mudar essa história. Em qualquer nível que você esteja. Você pode estar lá no fundo do umbral. A qualquer instante, você pode mudar essa história. Afinal de contas, nós somos espíritos eternos. Nós não morremos. Basta você querer. Basta você realmente começar a plantar, a cultivar as sementes certas, no solo certo. Olha só, muitas vezes as pessoas falam assim: olha, mas aquela pessoa que não tem religião nenhuma, que nasceu lá no meio de bandidos só, como que ela vai ter essa noção de desenvolvimento? Como que ela vai alavancar, então, a sua caminhada para a evolução? Se eu falar para vocês assim, se não existisse Bíblia nenhuma, nunca foi escrito Bíblia nenhuma, na atual situação hoje, um ser pensante, é certo você matar? É certo você roubar? Ou seja, com Bíblia ou sem Bíblia, você sabe o que é certo e o que é errado. Você não precisa de religião para dizer o que moralmente é certo ou errado. Então, independente de onde você nasceu, que tem um motivo para isso, inclusive, né? Você não precisa de ninguém na sua família com a Bíblia debaixo do braço para te dizer o que é certo e o que é errado. Você acha que o bandido lá no meio da favela lá não sabe o que é certo e o que é errado? Claro que sabe. Ele está optando por fazer as coisas erradas e ele sabe que é errado. Porém, será que esse ser que está lá em cima do morro, roubando, matando, ele não tem amor no seu coração? Será que ele ama o filhinho dele?
Eu tenho certeza que sim. Vai lá fazer mal para o filho dele para você ver só. Para a família dele para você ver só. Então, independente do nível de involução que você esteja, você tem a sementinha de Deus aí dentro de você. Basta você botá-la para crescer, cuidar dela. E isso independe de religião. Isso depende exclusivamente de você. Então, o nível do céu que você quer estar hoje depende dos seus afazeres agora. Se desejamos estar nesse céu que pregaram para a gente, colorido, legal, bom, você pode criar esse céu na sua cabeça, na sua vida, desde agora. Você não precisa desencarnar para ter ele. Depois do desencarne, você vai ter, na realidade, o troféu, né? Você viver realmente naquele mundo que cabe a você. Mas esse inferno e esse céu, nós estamos fazendo ele agora. Cabe a cada um de nós decidirmos realmente o que nós queremos. Vocês sabem o que vocês querem? Se eu perguntar para vocês assim, qual é o propósito de vocês? O que vocês iam me dizer? O que vocês querem da vida de vocês? Vocês sabem qual é o propósito de cada um? Vocês estão aqui encarnados para fazer o quê? Eu tenho certeza que poucos vão dar uma martelada na hora ali e falar assim: meu propósito é X. A gente não sabe o que a gente quer. A gente está vivendo apenas. E a partir do momento aonde a gente não sabe o que a gente quer, qualquer lugar que a gente for está valendo. Nós temos que determinar isso. O nosso propósito de vida hoje é o quê? Escreve num cartazinho, cola, aonde todo dia você vê. Ok, já sei qual é o meu propósito. O que eu quero fazer da minha vida. Agora você tem que fazer para aquilo acontecer. Analise suas atitudes todos os dias. O que eu fiz hoje condiz com os atos, com as atitudes, para me conseguir alcançar esse propósito? E assim você estará todos os dias correndo atrás, realmente, da sua evolução. Eu tenho certeza que o propósito de cada um de vocês aqui é divino. São coisas muito boas. Mas a gente tem que saber o que é. Se a gente não souber o que é, como que a gente vai agir? O que a gente vai fazer? Né? O meu propósito é ter uma mega casa. Uma casa de 10 milhões. O que você tem que fazer para conquistar isso? Trabalhar. O meu propósito é ajudar o meu próximo. Ajudar o meu pai, a minha mãe. Que eu tenho uma treta gigante com eles. O que você vem fazendo para que isso aconteça? Propósito eu sei, mas até agora eu não fiz nada. Se você já sabe o propósito, está muito mais fácil de você correr atrás. E assim, a gente vai montando a situação do céu, que a gente sempre quis, que a gente quer. Hoje vocês sabem qual é o propósito de vocês? Ou não tem nem ideia? O que vocês acham? Vamos fazer um dever de casa? Vamos tentar aí achar esse propósito na nossa mente. Ele está aí dentro dos seus corações. E vamos fazer isso que eu falei. Vamos escrever ele em algum lugar que você consiga ver todos os dias. Antes de você sair de casa pela manhã, lê lá qual que é o seu propósito. E quando retornar para casa no final do dia,
lê lá de novo e pensa com você o que eu fiz para estar alcançando, conquistando esse propósito. É um trabalho que é devagarzinho, é de formiguinha realmente. No início, você vai ficar bravo com você mesmo. Cara, eu não fiz nada, não consegui fazer nada que vai me levar a chegar nisso que eu quero. Mas de tanto você insistir, aquilo vai acontecer. É a mesma questão do café que eu falei. Ninguém planta café agora para colher amanhã, rapidamente. Um café tão saboroso. É você cuidar. É você aguar aquela terra todo dia. E assim a gente vai conseguir, sim, alcançar esse propósito. Afinal de contas, todos nós, sem exceção, estaremos um dia frente a frente com Cristo. E ele deixou muito claro isso daí, né? A vinda até a mim é rápida, reto, é do ponto A ao ponto B. O negócio é que se você tirar os olhos do alvo, você vai se perder. Você vai dar uma volta gigantesca para uma hora chegar lá no ponto B. Sendo que dá para você ir rápido. Só depende de você. Os problemas que a gente cria na nossa vida é justamente isso. Nós tiramos os olhos do alvo. A gente se perde. A gente relaxa. A gente deixa para lá. Se nós fixarmos os nossos olhos realmente nesse alvo, as coisas vão ficar bem mais fáceis e bem mais rápidas. Tudo depende de nós. Ficou bem claro para vocês que esse inferno, esse céu, seja o nível que for, ele depende exclusivamente de nós. Ficou claro que a situação que estamos vivendo hoje, ela é exclusivamente, entre aspas, culpa nossa? Tudo depende da gente. Mas temos condições, independente do problema que você vem enfrentando. A solução para isso tem. E está debaixo do seu nariz. Basta você fazer. É lógico que a dor, ela existe na realidade para o nosso progresso. Se nós não tivéssemos um incômodo, a pedra no sapato ali, como que a gente ia evoluir? A gente ia ficar folgado, relaxado. A tendência nossa é essa. Se não está doendo, está tudo bem, é aqui mesmo que eu vou ficar, quietinho, relaxado. Com a dor, não. Se tiver a pedra no sapato, você vai ter que parar de andar. Vai tirar o sapato, vai tirar a pedra. Então vamos levantar as mãos para o céu, para os problemas que nós temos. O ruim do negócio é que, muitas vezes, nós não encaramos estes problemas como a solução do próprio problema. A dor está aí para o nosso crescimento. Essa dor não está aí por acaso. Plantamos lá atrás algo para estarmos sofrendo agora. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida em relação a esse assunto ou querem acrescentar algo? Nadinha? Tem um céu Hum? nos mundos felizes, né? Tudo tem esse céu. O céu, como eu falei, é um lugar que te agrada hoje. Pode ser que daqui a 10 anos, o que é céu para você hoje não te serve mais. Eu quero muito mais do que isso daí. Eu quero ficar muito mais tranquilo do que isso. Esses mundos superiores ao nosso, para a gente é um céu. Mas se você perguntar para aqueles que habitam lá hoje, talvez aquele céu para eles é pouco.
Eles estão querendo o próximo nível. A busca do céu é constante, gente. Assim como os primitivos podem achar que esse expiação, a expiação que é um céu. Exatamente. Se eles estão no mundo primitivo, expiação para eles é glória, né? É bom se tocar nesse assunto porque nós estamos aí já há milhares de anos na expiação, né, gente? Já estamos chegando no finalzinho aí, 2057 está aí, vai ser o final da expiação. Estamos todos preparados para isso? Estamos vivendo já o nosso céu ou é o inferno? Vocês já leram o livro O Céu e o Inferno? Interessante vocês lerem. Lá nós vamos ter respostas de irmãos que estiveram nos dois. São perguntas, então, a conversa, Allan Kardec com espíritos, aonde ele faz perguntas diretas sobre essa questão, a relação ao céu, o inferno. E eles falam muito bem o que que é, como que é esse mundo inferior que eu acabei plantando, criando na minha mente. Como que foi essa transformação do céu para o inferno? E agora, estando do inferno para o céu, né? E agora, estando no céu, como que é os próximos, como é que são os próximos passos? Como é que está sendo? O que está acontecendo? É bem interessante o livro. Vale a pena ler aí. Vocês sabem que a doutrina espírita ela é composta de 5 livros, né? Pentateuco. O primeiro é o livro dos Espíritos. Depois, por que o livro dos Espíritos? Nós somos seres espirituais. A origem de tudo é espírito. Por isso a necessidade de se entender o espírito. Depois, o livro dos médiuns. Quando a gente encarna, então, o que interessa agora é também as coisas daqui. Afinal de contas, somos médiuns. Como lidar com isso? Depois que vem o Evangelho. Depois vem o céu e o inferno. E depois a Gênese. É interessante estar lendo esses livros. Independente se é espírita ou não. Muitíssimo interessante. Livro dos Espíritos é o que eu mais gosto. Céu e Inferno e a Gênesis. Se tiver oportunidade, não perca. O que mais, gente? Alguma dúvida? Deu para entender tudo ou eu compliquei mais ainda? Eu achei bem generalizado. É isso mesmo. A ideia é essa mesmo. Por quê? Não existe o céu realmente como a gente pensa. Então a gente não tem como falar especificamente o que é o céu. E o céu é tudo isso que a gente falou. Da mesma forma, o inferno. Se houvesse realmente um lugar específico que a gente fosse chamar de inferno, o inferno é esse aqui, é debaixo da terra. O céu é acima da terra, o céu, né? Aí ficaria bem preciso a nossa conversa, né, em cima daquilo ali. Mas isso não existe. Tem uma pergunta. Pode falar. Wagner, né? Isso. Por exemplo, quando a gente desencarna, né, existem algumas pessoas que não têm a consciência de desencarnar. E aí ela está no plano espiritual e ali ela tem, de certa forma, induzida a entender, né, que ela desencarnou, ela está no umbral, ela está Uhum. no céu. E aí, como que é feito esse processo de transição para que a pessoa entenda? Porque a gente, eu já ouvi falar, por exemplo, alguns espíritos ficam vagando por aí, até reunido com a família, porque ele não aceita, ou ele não entende, ou ele não sabe. Como que é feito isso? Joia, perfeito. Boa pergunta. Olha só. A grande maioria das pessoas, quando desencarnam, passa por esse momento. Não sabe nem que morreu. Né? E muitas vezes está ali junto com a família não escuta, e a pessoa, imagina o desespero que é da pessoa então. Né? E aqueles ainda que conseguem ver o seu velório. Mas como que eu estou morto? Estou me vendo aqui. Né? Essa questão, então, essa maturidade do espírito, ela vem acontecendo nesse momento que nós estamos aqui encarnados. Se você já entende o que é
a sua vida material, o que que é a morte, o que que é o mundo espiritual, fica muito mais fácil de você se tocar que você, cara, eu morri realmente, né? E agora, o que que eu tenho que fazer? A partir do momento em que você se abre para aquela situação, você vai estar atraindo para você aqueles que estão ao seu redor ali, que até então eram invisíveis, né? Irmãos mais evoluídos que você, que conseguem chegar até você porque você permitiu. Por que que você não consegue ver os irmãos, seus mentores, realmente que estão ao seu lado constantemente? É incompatibilidade de desenvolvimento. A partir do momento que você está no mundo espiritual e se coloca para aquilo ali, você entende daquilo ali, você aceita aquilo ali, as coisas ficam mais fáceis de serem entendidas. Vai chegar alguém para você e falar: olha, o fim da linha chegou. Né? A morte, como você entendia antes, ela aconteceu. Mas como você pode estar vendo, você está mais vivo do que nunca. A gente está aqui conversando, você está se vendo. O negócio é que, quando você não entende nada disso, não faz a menor intenção de entender. Ou seja, você não aceita que você morreu. Você vai continuar ainda sem ver aqueles mais evoluídos que estão para te ajudar. O seu livre-arbítrio é respeitado da mesma forma. Pelo contrário, né? Outros vão se aproximar de você, os que pensam igual a você. E você vai ficar mais confuso ainda. Tem irmãos que ficam aí mais de 20, 30, 40 anos rodeando aqui este planeta, não aceitando a morte. Já sabe que morreu, mas não aceita. Eu não vou embora de jeito nenhum daqui. Eu quero ficar aqui perto dos meus. Aí você começa a criar um grande problema. Você acaba sendo um obsessor. Você acaba virando um obsessor da sua família, daqueles que você mais ama. Porque a sua presença perto deles atrapalha todo o fluxo energético que está acontecendo. Às vezes você começa a deixar sua mulher, o seu marido, os seus filhos doentes por causa da sua presença. É o que a gente mais vê nos grupos mediúnicos, né? Principalmente de desobsessão. Pessoas que amavam tanto aquele parente, aquele amigo, que eu não vou embora daqui de jeito nenhum, eu quero ficar agarrado com ele, junto dele o tempo inteiro. Esse tempo que você se falou aí agora, ele não é padrão, não é fixo. Cada um tem o seu. Dependendo da sua preparação, que é agora que você está fazendo essa preparação, talvez quando você fechou os olhos na hora do seu desencarne, quando você abrir, você já está num lugar bem melhor, sendo recebido por pessoas que você ama. Né? Então, ou seja, tudo depende dessa preparação sua agora. Afinal de contas, quando você desencarnar, os mesmos pensamentos que você tem serão os mesmos que vão estar contigo ali na hora. Se você tinha ódio pelo vizinho, se você está brava da vida que aquele cara tirou a sua vida naquele momento, você vai estar com aquele ódio do mesmo jeito. Como que vai chegar um espírito de luz perto de você para te ajudar? Isso, inclusive, aconteceu com o André Luiz. O André Luiz ficou aí 7 anos no umbral, né? E a mãe dele, de um nível topo da galáxia, né? Não conseguia chegar perto dele. As influências dela que ela emanava ali não conseguia despertar nele a vontade de querer acordar para aquilo ali, aceita, levanta esse nariz e vamos andar para frente. Foram precisos 7 anos no umbral e no momento de muita dor, de muita agonia, ele quase inconsciente falou: "Mãe, me ajuda". Na mesma hora, ele abriu a porta para isso. A mãe dele, puf, do lado dele, na mesma hora. Então, tudo depende da gente, do nosso pensamento ainda. Porque, por exemplo, de repente, se você for, nós temos nossos mentores, Uhum. né? Como se a gente conhece como nosso anjo da guarda. Sim. E eles estão ali do nosso lado, sempre, né, direcionando, de certa forma, para o lado do bem. Sim. E muitas das vezes, quando a gente não consegue ver e nem perceber esses espíritos que já desencarnaram, aqueles que têm a mediunidade um pouco mais aflorada, que vê ou que sente, né, que tem um espírito com você, ou a gente aproximar, está próximo de você,
qual é o poder que o nosso anjo da guarda tem também de influir ou de induzir esse espírito a seguir um caminho de luz. Joia, legal. Olha só, às vezes a nossa situação está tão precária que esses espíritos, esses mentores, esses anjos da guarda, eles não conseguem nem ficar corpo a corpo com você mais. É incompatibilidade. Ele faz o quê? Através de outros, os intermediários ali, vai fazer esse papel, né? O seu livre-arbítrio vai ser respeitado sempre. Da mesma forma que tem momentos que você abre a porta para aqueles irmãos nada bonzinhos se aproximarem de você, tem momentos também que você abre as portas para o espírito de luz chegar junto. É nesse momento que eles vão tentar intervir. Você abriu a sua mente para aquela ajuda, você está bem agora, você está feliz agora, é o momento que eles chegam perto de você para tentar te intuir. Agora, eles vão tentar te intuir. Não quer dizer que vão conseguir. Por quê? O seu livre-arbítrio é respeitado. Eu estou aqui soprando no seu ouvido o que, que é. Mas você vai fazer realmente se você quiser. Eu não tenho como interferir, pegar a sua mão, botar você para fazer isso aqui, ponto final. Eles vão te dar condições, terreno, campo para aquilo ali, para você fazer o que tem que ser feito. Agora, você, no seu íntimo, realmente vai decidir se vai fazer ou não. Da mesma forma, para o outro lado. Aqueles que estão lá te obsediando, então, por mais que eles estejam te intuindo a fazer uma coisa ruim, você vai fazer se você quiser. Tá fácil de você fazer, mas você vai fazer se você quiser. Então, é uma guerra realmente espiritual, do bem e o mal, realmente. No momento que eles têm a oportunidade de cá, o outro age de lá e assim vai. Né? As coisas não são tão simples como a gente pensa, justamente por causa do livre-arbítrio. Na realidade, quem vai decidir realmente somos nós. Estaremos ali recebendo ferramentas para fazer algo, mas usar a ferramenta realmente depende exclusivamente de nós. Isso foi feito com Lúcifer, né? Imagina a gente. O que mais? Respondi? É isso mesmo? O que mais, gente? Mais nada? Estão prontos para o dever de casa, então? Na quarta-feira que vem, eu quero vocês todos aqui novamente. Eu vou perguntar para vocês como que foi esses 7 dias aí, então, de tentativa de achar o propósito ou até mesmo de realmente correr atrás desse propósito. Combinado? Olha. Então vamos lá, vamos finalizar o nosso trabalho. Vamos novamente fechar os nossos olhos e por meio daquela respiração bem profunda, vamos deixar com que essa paz, esse amor que nos envolveu a todo instante, chegue agora aos corações de todos esses que passem em nossa mente nesse instante. Sejam eles familiares, amigos, conhecidos, algozes, onde quer que estejam, que possam sentir essa paz. Que essa paz faça toda a diferença para os próximos passos desse irmão. Vamos desejar com que essa luz azul, que ora derramada sobre nós, chegue a eles também. Vamos imaginar essa luz azul passando por todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, bem devagar. E se essa luz azul parar em alguma região do seu corpo, vamos intensificá-la nessa área. Vamos deixar essa luz azul restabelecer todo o equilíbrio necessário. Vamos deixar essa luz azul curar-nos. E se for de nosso merecimento, Pai, que possamos sermos mais fortes para superarmos os obstáculos. Que possamos ser mais conscientes para aprendermos com cada degrau à nossa frente. E que assim possamos ser mais pacientes, mais justos,
mais equilibrados. Que possamos, assim, fazermos a diferença na vida dos nossos irmãos. Fazer de nós instrumentos de sua vontade. Aqui estamos para o trabalho. Aqui estamos para o que der e vier. E assim pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus. Graças a Jesus. Amém. Todos estão bem? Tudo bem, gente?